Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. Esse Evangelho é muito rico. Primeiro ele fala do reino que está próximo, e o reino é o próprio Jesus. O reino já está sendo implantado por Cristo com a sua encarnação, com a sua vida pública, com a sua paixão, morte e ressurreição, e o reino já está presente dentro da igreja, se desenvolvendo, e esse reino deve prolongar-se para a eternidade. Também ele fala que é necessário que os discípulos que são enviados, discípulos que fizeram experiência do amor de Deus, que acolheram a verdade de Deus, eles são enviados para curar. E curar de fato, realizar sinais extraordinários. Mas eu me questiono, eu e você, a nossa presença de uma maneira mais espiritual, mais simbólica, ela é cura para aqueles que convivem conosco? É um bem? Ela consola, ela traz paz? Também Jesus envia os discípulos e fala para ressuscitar os mortos. Mas a nossa presença, falando de uma maneira figurada, no sentido espiritual, a nossa presença, nós que nos dizemos cristãos, ela é ressurreição para o outro? Quando nós estamos ali, nós ajudamos as pessoas a se reerguerem, a se levantarem da morte, do desânimo, da tristeza, do pessimismo. Jesus, ao falar para os discípulos, também diz: purificai os leprosos. Claro que lá aconteceu a purificação mesmo, a cura dos leprosos, mas a nossa presença, ela é uma presença que ajuda, de certa forma, de uma maneira espiritual, estou falando de uma maneira simbólica, mas a minha presença, ela ajuda o ambiente onde eu estou ser um ambiente saudável, tranquilo, puro no sentido de ser um ambiente bom, não carregado, né? E eu ajudo as pessoas a purificar-se das suas lepras, ou seja, a lepra principalmente do pecado, ou seja, eu indico Deus, eu mostro aquele que limpa as pessoas da lepra do pecado. Depois o Evangelho diz: expulsai os demônios. Claro que existe a expulsão do demônio, o demônio existe. Na igreja nós temos o exercício, o ministério do exorcismo, exercido por um sacerdote nomeado pelos nossos bispos. Mas, de certa forma, a nossa vivência, a nossa fé como cristãos, à medida em que eu rezo todos os dias, à medida em que eu vou à missa, confesso, comungo, vivo a minha fé, vivo o amor, perdoo, pratico a justiça, fujo do pecado, esse tipo de presença expulsa o demônio. Mas não é para você viver a sua fé para expulsar o demônio.
é para você viver a sua fé para corresponder ao amor de Deus. Mas a nossa presença precisa expulsar a presença do demônio nesse sentido. No sentido que quando eu estou revestido de Deus, vivendo as coisas de Deus, o demônio, ele foge de mim, né? Então nós temos aqui também uma outra coisa que Jesus diz no Evangelho. De graça recebeste, de graças deveis dar. Ou seja, nós temos que ser generosos. Tudo é graça. Deus nos concedeu todas as suas graças. Tudo aquilo que nós somos, temos, vivemos e podemos fazer é dom de Deus operando em nós. E na medida do possível, sem nos prejudicarmos, nós também devemos ser generosos com o nosso próximo, com as pessoas ao nosso redor. Ter um coração generoso. E depois o próprio Evangelho ainda fala: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro, nem cintos, nem cajado, nem sacola. Isso aqui é o desapego, que está um pouquinho ligado com a questão de ser generoso. Quem é generoso é uma pessoa desapegada, e porque a desapegada é capaz de doar-se, doar seu tempo, partilhar aquilo que tem em excesso ou sobrando, ou ver a necessidade de alguém, ser generoso, ou às vezes não é só uma questão de partilha de bens, às vezes é uma partilha de tempo, de escuta, de solidariedade, de compaixão. Então, ser desapegado, não levar coisas comigo, não acumular coisas, ou estar apegado a coisas, pessoas, situações que às vezes me atrapalham. Eu não vou fazer isso porque se eu fizer eu vou perder meu tempo. Eu não vou fazer isso porque eu corro risco de perder aquilo. Quer dizer, uma pessoa apegada, ela não consegue ser generosa. Então, olha quantas coisas bonitas o Evangelho nos ensina hoje. Deus nos abençoe, Maria Santíssima interceda por nós, e que nós possamos ser, na nossa vida, cura, ressurreição, purificação e expulsão do mal para todos aqueles que estão ao nosso redor. Não porque nós estamos querendo fazer isso, mas por causa da nossa vivência da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.